Eu me pergunto, quase todos os dias, como eu pude ser tão cego, trocando a minha paz por uma paixão que tinha o cheiro de uma mentira bem elaborada. A nossa história começou com um contraste brutal entre a minha vida de privilégio e a realidade dela. E terminou com a revelação de que o amor que eu sentia era, na verdade, uma miragem cruel. Eu vivia na minha bolha, na minha casa enorme em Florianópolis, no começo dos anos 2000, e estava convencido de que o maior problema da minha vida era qual curso de engenharia escolher. Eu tinha 18 anos, nenhuma experiência real, e achava que entendia o mundo. A minha rotina era tão previsível quanto o cheiro de café novo da manhã, e isso me sufocava. Eu tinha tudo o que um garoto de classe média alta poderia querer, mas sentia um vazio que a mesada gorda e os videogames não preenchiam. A minha mãe, Helena, vivia preocupada com as aparências, com a vizinhança, e o único conflito que existia era qual vinho servir no jantar. Tudo mudou naquele dia, uma quinta-feira monótona, quando Dona Lúcia, a nossa faxineira de anos, chegou com a filha. Ela sempre vinha sozinha, mas dessa vez murmurou algo sobre a filha precisar de um dinheiro extra e estar de folga no trabalho. Lúcia era uma mulher calada, que parecia carregar o peso do mundo nas costas, e tinha um olhar de desculpa constante. Eu estava na sala, lendo, fingindo estudar para os vestimentas. Quando ela entrou, Júlia, ela tinha 24 anos, 6 anos a mais que eu, e o meu mundo parou. Eu a vi no corredor, vestida em um uniforme simples, e ela parecia ter vindo de um universo completamente diferente. O contraste era doloroso. Ela segurava um pano, e a luz da manhã que entrava pela janela bateu no cabelo dela, que parecia um pouco desalinhado, mas de um jeito lindo. Enquanto isso, o meu pai, Ricardo, estava em seu escritório, falando ao telefone sobre algum negócio milionário. Ela parou e me olhou. Não foi um olhar de funcionária para patrão mirim, foi um olhar direto, sem medo, que parecia me ler por dentro. Parecia me perguntar, quem é você de verdade? Eu senti o rosto esquentar e imediatamente voltei os olhos para o livro, fingindo total desinteresse. Mas o corpo dela estava ali, na borda do meu campo de visão, e eu não conseguia respirar direito. O perfume da minha mãe, um eau de parfum francês caríssimo que ela insistia em usar, parecia um insulto naquele momento, tão distante e superficial. Dona Lúcia logo a chamou, num sussurro, para começar a limpeza da cozinha. Eu pude ouvir os passos discretos se afastando e a tensão se dissipou, mas apenas o suficiente para eu respirar. Eu percebi que a minha rotina, que era como uma bolha de plástico, havia sido estourada por um único olhar. Naquela noite, deitado na minha cama, eu não consegui pensar em vestibulares ou em conversas com os amigos. A imagem de Júlia, com a mão suja do produto de limpeza e o olhar desafiador, se instalou na minha cabeça. Foi a primeira vez que senti a atração vir junto com o perigo. Eu, João, que achava que tinha a vida resolvida, estava subitamente hipnotizado por uma mulher que era a antítese de tudo o que os meus pais planejaram para mim. Eu senti a minha inocência juvenil escorrer pelos dedos, e a curiosidade me consumiu. Eu tentei me convencer de que era apenas um desvio de atenção, um fascínio momentâneo, mas eu sabia que não era. Eu queria vê-la de novo, queria sentir aquele olhar de novo. No fundo, eu ansiava por alguém que me tirasse da minha invisibilidade segura. Eu sabia que, se me aproximasse, eu estaria quebrando a primeira regra do meu mundo: nunca se misturar, mas o desejo já tinha se instalado, e eu estava pronto para assistir a minha vida pegar fogo. Se você gosta de histórias onde a diferença social se torna um campo de batalha para o amor e a traição, não deixe de seguir o nosso canal e se inscrever para mais. Eu precisava descobrir se aquela tensão que senti era real ou apenas fruto da minha imaginação. Eu estava prestes a descobrir que, para Júlia, o amor era um jogo e eu era apenas a primeira peça a ser movida. A partir daquele primeiro dia, o meu cotidiano virou uma caçada silenciosa por Júlia. Eu passava o tempo no andar de baixo da casa, fingindo tédio, mas na verdade eu estava esperando a chance de ouvi-la, de vê-la, de sentir a presença dela. Cada som de balde, cada esfregar de pano, era um tiro no meu peito. Eu me flagrava observando a forma como ela se movia. Era um movimento cansado, mas que carregava uma certa força, uma vivência que a mim faltava por completo. Ela tinha 24 anos, uma eternidade a mais que os meus 18, e essa diferença me parecia um abismo fascinante. Eu era um garoto lendo romances.
ela era a vida real escrita em linhas de batalha. O contraste entre nós era como um choque elétrico. Eu vestia camisetas de marca e andava de chinelos caríssimos. Ela vestia roupas de trabalho simples e sapatos que pareciam já ter caminhado por quilômetros. E, ainda assim, eu era o inexperiente, o frágil. Ela me dominava com o olhar. Eu percebia que Júlia sabia exatamente o efeito que causava em mim. Ela não era desatenta, era calculista. De vez em quando, ela passava por mim e dizia com licença com a voz baixa. Mas o tom era mais um comando do que um pedido. E uma tarde, enquanto eu estava na área de serviço, supostamente procurando uma ferramenta, nós ficamos a menos de 1 metro de distância. Dona Lúcia havia ido ao portão atender o jardineiro. E ficamos sozinhos. Um silêncio pesado caiu entre nós, cheio de todas as palavras que não podíamos dizer. Eu tentei disfarçar, mas minhas mãos tremiam levemente. Júlia apenas sorriu. Foi um sorriso pequeno, um pouco triste, mas cheio de uma doçura que me desarmeou por completo. Ela não precisou dizer nada para me fazer sentir um adolescente bobo. Ela quebrou o silêncio, não com flerte, mas com algo inesperado. Ela perguntou: "O que te deixa tão pensativo, João? Você parece triste para quem tem uma vida tão fácil." A pergunta me atingiu como um soco. Ninguém da minha família jamais tinha notado a minha melancolia. Eu tentei me justificar, falando sobre a pressão dos vestibulares, mas a voz saiu fraca. Ela apenas balançou a cabeça, me olhando com aquela paciência de quem já viu de tudo. Ela parecia me convidar a confessar algo, mas não com pressa, no ritmo lento e perigoso dela. "Tudo bem", ela disse, a voz suave, como se estivesse falando com uma criança. "Você pode me contar depois, quando não estiver tão ocupado?" Ela me deu as costas e voltou para a faxina, me deixando ali paralisado e humilhado. Naquele instante, entendi que ela não precisava fazer joguinhos de sedução comuns. Ela usava a sua experiência de vida, a sua simplicidade, para me colocar no meu lugar. Eu era um menino rico e ingênuo, e ela, a mulher que podia me ensinar sobre a dor e o desejo. O pensamento de que ela me via como um projeto ou um passatempo me apavorou, mas o desejo de ser dominado por aquela doçura cheia de segredos era mais forte. Eu comecei a questionar tudo. O que eu pensava sobre atração, sobre poder, sobre quem controlava o quê. A ruptura tinha acontecido. Eu não era mais o filho intocável da casa grande. Eu era um 18 anos faminto por algo real, algo que cheirasse a vida de verdade. E Júlia era a única que oferecia essa promessa. O meu coração batia com a urgência de quem estava prestes a cometer um erro terrível, mas completamente irresistível. Eu não sabia, mas naquele momento eu estava assinando o meu pacto com o caos. Júlia estava prestes a me dar a primeira pista de que a atração que sentíamos era mútua, e eu mal podia esperar para cair na armadilha dela. Eu sabia que precisava me afastar. O risco era grande demais e o meu medo da desaprovação dos meus pais, Ricardo e Helena, era uma força constante. Eu tentei me afastar, passar as horas fora de casa, na faculdade ou na casa de amigos, mas era inútil. Eu voltava e o cheiro do produto de limpeza parecia me puxar para ela. O meu coração quase parou quando no final de uma tarde encontrei Júlia sozinha na garagem. Ela estava terminando de organizar uns materiais de limpeza no porão, um lugar que sempre foi negligenciado na nossa casa. Era escuro, com cheiro de mofo e poeira, e ficava longe dos ouvidos e dos olhos de todos. Ela estava de costas e a tentação de fugir foi esmagadora, mas eu senti que, se fugisse, eu perderia minha única chance de ter uma conversa real, sem o peso da minha mãe ou do meu pai. Eu entrei no escuro e pigarreei. Júlia se virou, e eu vi o susto nos olhos dela, mas foi um susto de apenas 1 segundo. Ela rapidamente o cobriu com aquele seu sorriso suave e perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu não tive coragem de dizer que a estava procurando, então eu menti, falando que precisava pegar uma chave antiga. O silêncio voltou, mas agora era cúmplice. Naquele porão abafado, pela primeira vez, nós éramos apenas 2, sem classes sociais ou barreiras visíveis. Eu senti que ela estava esperando que eu dissesse algo que a surpreendesse. Então, eu confessei. Eu disse a ela sobre o vazio que sentia, sobre a pressão de ser perfeito, sobre o quão pouco eu me encaixava na vida que me foi dada. Eu falei sobre como eu era intelectual e tímido e como isso me fazia sentir ridículo. Ela não riu nem me julgou. Ela apenas me olhou com uma seriedade profunda e disse:
Você não é ridículo, João. Você é só um pouco triste. Ela me perguntou o que eu fazia quando estava triste e eu disse a ela, baixinho, sobre a poesia. Eu lhe contei que eu escrevia poemas melancólicos escondidos em cadernos, falando sobre a melancolia e o medo de envelhecer sozinho. Foi a primeira vez que revelei o meu hobby secreto, o meu ponto mais vulnerável, e ao fazê-lo, eu senti que estava entregando a minha alma. Júlia se aproximou um pouco, o que me fez recuar instintivamente, e ela disse, com uma voz de compreensão perigosa, eu sabia. Você tem um olhar de quem carrega um mundo nas costas. É um segredo só nosso. A doçura dela era uma armadilha perfeita. Ela não disse que ia me amar ou me beijar, mas aquela troca de confidências foi mais íntima do que qualquer toque. Ela me fez sentir visto, e essa era a fraqueza que ela iria explorar. A minha necessidade desesperada de ser compreendido. Eu saí da garagem com o coração acelerado e a certeza de que havia feito uma tolice. Eu tinha acabado de dar a ela o mapa dos meus sentimentos, a arma perfeita. O desejo era mais forte que qualquer razão e eu me entreguei à ideia de que ela, a faxineira experiente, era a única pessoa real na minha vida. Eu estava me apaixonando pela vulnerabilidade que ela me permitiu ter, sem saber que era tudo parte do roteiro dela. A partir daquele dia na garagem, a intimidade cresceu como uma febre silenciosa. Trocar olhares já não era suficiente. A necessidade de um toque, de uma confirmação física, daquela conexão perigosa, nos consumiu. Passamos a buscar a garagem ou o porão como o nosso refúgio de culpa e adrenalina. O porão se tornou o nosso ponto de encontro. Era irônico que, no lugar mais sujo e esquecido da casa de classe média, eu encontrasse o que me parecia ser a coisa mais autêntica da minha vida. Eu ia lá fingindo procurar um objeto quebrado ou uma bola velha, mas na verdade eu estava procurando Júlia. O primeiro beijo foi naquela garagem, sob o cheiro forte de gasolina e material de jardinagem. Dona Lúcia tinha saído para ir à farmácia e a minha mãe, Helena, estava no telefone, no andar de cima. Havia apenas alguns minutos de liberdade. Eu me aproximei de Júlia e antes que eu pudesse falar qualquer bobagem de 18 anos, ela simplesmente me pegou. Foi um beijo urgente, faminto, mas ao mesmo tempo controlado. Ela não beijou como uma garota inexperiente. Ela beijou como alguém que sabia exatamente o que estava fazendo e isso me assustou e me viciou. O medo da descoberta era a nossa maior dose de adrenalina. A qualquer momento, o portão automático poderia abrir, ou a minha mãe poderia descer. O beijo durava apenas o tempo suficiente para que sentíssemos o gosto do proibido e depois recuávamos, ofegantes, fingindo que nada havia acontecido. Eu percebi que ela gostava da urgência, da ilegalidade do nosso encontro. Ela ria baixinho depois dos beijos, e aquele som, aquele riso, me fazia sentir cúmplice de um crime. Eu sentia que eu estava traindo a minha família, o meu futuro, e o medo me dava um frio na barriga delicioso. O meu monólogo interior era um caos. Eu pensava em Helena, a minha mãe, e no pânico de ser exposto, eu imaginava o olhar de decepção do meu pai, Ricardo, e os comentários maldosos dos vizinhos. O meu corpo estava com Júlia, mas a minha mente estava na porta. Essa dualidade, o desejo avassalador misturado com a culpa, era o que tornava o nosso caso tão intenso e, para mim, tão viciante. Eu estava viciado no perigo. Júlia, com a sua doçura experiente, parecia ler a minha mente. Ela percebia o meu pânico e, em vez de me acalmar, ela usava isso. Ela me segurava mais forte, me forçando a ficar naquele instante proibido, fazendo-me sentir que o mundo lá fora não importava. A minha idealização por ela começou a tomar forma. Eu a via como uma mulher corajosa, que não se importava com as regras, que estava me libertando da minha vida de faz de conta. Eu estava pronto para ignorar todas as bandeiras vermelhas, apenas para passar mais um minuto na escuridão daquele porão. Naquele ponto, eu não podia mais voltar. O beijo tinha selado nosso destino, transformando a atração silenciosa em um caso de amor proibido, que era secreto, urgente. E, eu pensava, irrefutável. Eu tinha cruzado a linha e agora eu estava completamente nas mãos dela. A minha vida se dividiu em duas: a fachada de estudante responsável e a paixão secreta na escuridão do porão. Eu estava completamente apaixonado por Júlia, e cada beijo roubado me fazia acreditar que tínhamos uma conexão profunda e singular. O ritmo do nosso relacionamento era slow burn.
lento e focado na vulnerabilidade. Que só aumentava a intensidade do meu sentimento. Eu idealizei Júlia como uma mulher que tinha sofrido, mas que ainda tinha bondade. Alguém que estava me ensinando o que era a vida de verdade. Para mim, ela era a heroína de um romance proibido. A protagonista que quebrava as barreiras sociais entre o pobre e o rico. Eu a via como a minha redenção, a salvação da minha solidão. Ela era a mestra em manter a máscara de perfeição e atenção. Quando estávamos a sós, ela me ouvia de verdade. Falava sobre os meus poemas melancólicos e me fazia sentir a pessoa mais interessante do mundo. Ela nunca apressava as emoções, deixando a tensão crescer lentamente, exatamente como um bom autor faria. Certa vez, no porão, eu a perguntei sobre a vida dela e ela chorou. Não foi um choro desesperado, mas um choro de mágoa contida, que me tocou profundamente. Ela falou sobre o peso de viver na periferia da cidade, sobre as dificuldades de ter que trabalhar desde muito jovem. Aí veio a mentira específica, o golpe de mestre na minha idealização. Ela me contou que tinha conseguido uma bolsa para um curso técnico de enfermagem, mas que havia perdido a chance porque precisava trabalhar o dobro para ajudar a mãe e não tinha como pagar o transporte. Eu perdi o meu futuro por causa de 10 mil reais, ela disse, limpando as lágrimas. O meu coração se partiu. Eu, que tinha dezenas de milhares de reais parados na poupança, me senti culpado pelo meu privilégio e pela dor dela. A história reforçava a narrativa de que eu poderia ser o seu salvador, o homem que a tiraria daquela vida. Eu comecei a planejar mentalmente como eu poderia ajudá-la, como eu poderia dar a ela o dinheiro, transformando o nosso caso em uma missão de caridade e amor. Eu estava disposto a trair a minha família para salvar a Júlia, a mulher que eu achava que me amava. Ela, no entanto, nunca pedia nada diretamente. Sua atitude era sempre meiga e grata por qualquer atenção, o que me fazia sentir ainda mais nobre por estar ao seu lado. A sua doçura funcionava como um veneno lento, me fazendo acreditar que eu era o único capaz de compreender a sua luta. Acreditando que ela era a mais vulnerável, eu me abri mais ainda, contando-lhe detalhes da rotina dos meus pais e dos meus horários, informações que ela absorvia com um foco assustador. Eu estava dando a ela a chave da minha casa e, ingenuamente, a chave do meu futuro. O monólogo interior era dominado pela certeza de que o nosso era um amor verdadeiro, que havia nascido contra todas as probabilidades. Eu ignorava o fato de que ela nunca falava em termos de futuro ou em exclusividade. O perigo iminente já não era a descoberta dos meus pais, mas a descoberta da verdade sobre Júlia. Eu estava cego pela paixão e pelo desejo de ser o herói. E, infelizmente, o próximo passo na nossa história seria a revelação chocante que ameaçaria destruir o meu conto de fadas. A minha bolha de paixão estourou com a força de um raio, e a verdade me atingiu onde mais doía, na minha ingenuidade. Eu estava tão absorto em ser o salvador que esqueci de perguntar sobre a vida real de Júlia, e a realidade dela era muito maior do que eu podia suportar. A revelação aconteceu de forma acidental e brutal. Era uma tarde de sábado, e eu estava no porão, arrumando as coisas para o nosso encontro secreto. Júlia tinha chegado mais cedo com a mãe, Dona Lúcia. Eu estava perto da lixeira, jogando fora um papel velho, quando vi um bilhete amassado que havia caído da sacola de Júlia. O bilhete era um comprovante de vacinação, ou matrícula, com o nome de Júlia e logo abaixo, três nomes de crianças, com idades que variavam de 2 a 5 anos. A frase responsável pelos três filhos estava escrita em letras miúdas. Eu li o bilhete 5 vezes, e o mundo girou. Júlia não era apenas uma mulher trabalhadora. Ela era mãe de três crianças pequenas. 3! A idealização que eu havia construído, a imagem da jovem batalhadora que precisava de resgate, desmoronou em uma pilha de mentiras. O silêncio na garagem foi ensurdecedor. Eu senti o meu sangue gelar, e o meu primeiro instinto foi a raiva, seguida de uma humilhação profunda. Ela nunca havia sequer mencionado um filho, quanto mais 3. A nossa diferença de idade e classe social era nada comparada a essa revelação. Quando Júlia entrou na garagem e me viu parado, com o papel na mão, a máscara dela escorregou. Pela primeira vez, eu vi um pânico real nos olhos dela, e não a doçura calculada. Ela tentou pegar o papel, mas eu o segurei com força. Eu não gritei, eu apenas sussurrei, com a voz embargada. 3 filhos. Júlia, 3. Você nunca me disse nada. O confronto era doloroso e a traição era palpável. Eu me senti um idiota completo, um brinquedo,
Júlia então recorreu à manipulação, que era sua especialidade. Ela começou a chorar de verdade, lágrimas quentes e desesperadas, e me acusou de não confiar nela e de ser hipócrita. Eu me senti culpada por você ser tão privilegiado e eu ter que esconder a minha vida real, ela disse, soluçando. Ela disse que tinha medo de que eu a rejeitasse, que eu a visse apenas como uma mãe pobre e sem futuro. Ela jogou a culpa da mentira no meu luxo e na minha bolha, e de alguma forma doentia. Funcionou. Eu acabei me desculpando por te lá, feito sentir a necessidade de esconder. Eu abracei, sentindo-me culpado por Julga lá e voltando ao meu papel de salvador. Mas uma rachadura havia se formado no meu coração, e eu sabia que não poderia mais idolatrar ela como antes. Eu havia perdoado Júlia pela mentira dos três filhos, mas o mundo externo não nos daria a mesma clemência. A nossa clandestinidade começou a pesar, e a tensão se tornou tão espessa que até mesmo a minha mãe, Helena, uma mestra em ignorar a realidade, começou a notar. O nosso relacionamento estava prestes a explodir. As desconfianças começaram com pequenos detalhes. O meu tempo excessivo no porão, o meu humor defensivo e, principalmente, a frequência com que eu estava presente na casa durante as faxinas. Meus pais, Ricardo e Helena, eram observadores, mas demoraram a ligar os pontos, pois o abismo social entre mim e Júlia era tão grande que a ideia era, para eles, impensável. O estopim foi acendido por Marcela, a vizinha fofoqueira e colega de faculdade. Ela me viu várias vezes na garagem com Júlia, de longe, e seu olhar sempre carregava uma curiosidade venenosa. Marcela, que nutria uma atração por mim, não suportava a ideia de que eu tivesse dando atenção à filha da empregada. Em uma tarde, Marcela estava visitando minha mãe para um chá. Meu pai, Ricardo, estava na sala e o assunto era sobre a falta de mão de obra de confiança. Marcela, com um sorriso sutil e venenoso, fez o seu ataque, sem citar Júlia diretamente. Dona Helena, tem que tomar cuidado. Às vezes a faxineira traz a neta pra cá. E a gente sabe que essas garotas têm intenções que vão além da limpeza. Aquele comentário foi o fósforo na gasolina. Meu pai Ricardo, que era prático e odiava escândalos, entendeu imediatamente a implicação. Ele esperou Marcela sair e minutos depois me chamou ao escritório com a minha mãe tensa ao seu lado. A discussão não foi um grito, foi uma reprimenda fria, cheia de decepção e autoridade. Meu pai me proibiu de chegar perto de Júlia, de falar com ela, de sequer estar no mesmo andar da casa que ela. Ele me acusou de desonrar a família e de comprometer a reputação deles na vizinhança. Helena, minha mãe, estava mais preocupada com a fofoca. Ela não conseguia entender como eu, o filho dela, poderia ter me envolvido com alguém de uma realidade tão inferior. Ela falava sobre o meu futuro, sobre o curso de engenharia, sobre a faculdade. A proibição funcionou como um tiro no pé. Em vez de me afastar, a pressão dos meus pais me fez sentir ainda mais ligado a Júlia. Aquele era o momento em que eu deveria escolher o meu lado. Eu senti uma rebeldia adolescente e a certeza de que o amor proibido era o mais verdadeiro. Eu olhei nos olhos do meu pai e disse, com a voz embargada, que eu a amava e que se ele a proibisse de entrar na casa, eu sairia também. Foi um blefe desesperado, mas me fez sentir corajoso. Eu estava assinando o meu ponto sem retorno. A partir daquele dia, o caso se tornou mais perigoso e mais intenso. Eu não estava apenas me envolvendo, eu estava desafiando a minha própria classe social. A história não era mais sobre um flerte, mas sobre uma guerra. Eu havia escolhido Júlia, e agora precisávamos de um novo local de fuga, longe dos olhares da minha família. Com a proibição explícita dos meus pais, Ricardo e Helena, o nosso caso teve que sair da segurança da garagem e ganhar as ruas de Florianópolis. Isso nos forçou a ter encontros mais ousados, e consequentemente, a confrontar o abismo social que nos separava. A clandestinidade na rua era mais cruel do que no porão escuro. O primeiro encontro fora da casa foi em uma padaria, confeitaria sofisticada no bairro de classe alta. Eu queria impressioná-la, dar a ela o luxo que eu achava que ela merecia, usando o dinheiro que eu havia economizado. Eu observei escolher um bolo caro, e os seus olhos brilhavam com curiosidade. Mas o brilho logo se apagou. Júlia se sentiu visivelmente desconfortável com o ambiente, com o cheiro de café gourmet e com o murmúrio condescendente das senhoras da alta sociedade que nos olhavam de cima. Ela pegou o talher de forma estranha, e eu senti uma pontada de vergonha por ter a exposto. Ela me repreendeu depois, no carro, dizendo que ela não precisava de luxo, mas de sinceridade. Eu não sou dessas, Ron.
Essas coisas não me pertencem, ela disse, com a voz firme. A bronca dela me fez sentir superficial e imaturo, reforçando o poder dela sobre mim. Eu então sugeri o extremo oposto. Eu queria conhecer o mundo dela. Eu a segui de carro até a comunidade onde ela morava no continente. Uma viagem que parecia levar horas. Quando estacionei o meu carro novo em frente a um boteco simples e mal iluminado, senti a minha pele formigar. O ambiente era barulhento, a música alta, o chão sujo. Os olhares que me fitavam eram de curiosidade e desconfiança. Eu era claramente um intruso, o garoto rico perdido. Eu sentia a inadequação me sufocar, um sentimento de não pertencer a lugar algum. Júlia, no entanto, se transformou. Ali, ela era a rainha do seu ambiente, cumprimentando todos com facilidade, rindo alto. Pela primeira vez eu vi uma faceta dela que era livre, e isso me atraiu ainda mais. Eu pensei, essa é a mulher real. Aqui não tem medo. No entanto, eu mal consegui engolir o refrigerante na garrafa suja. Eu estava hiperconsciente da minha jaqueta, do meu relógio. Eu senti que para estar com Júlia, eu teria que abandonar não apenas a minha casa, mas a minha própria identidade, e a perda era dolorosa. O monólogo interior era agonizante. Eu percebi que não conseguia ser o homem que ela precisava na periferia, e ela não conseguia ser a dama que eu apresentaria na Lagoa da Conceição. O nosso amor era um campo minado de classes sociais. Eu voltei para casa naquela noite sentindo o cheiro forte da fumaça e do óleo frito impregnado na minha roupa, e esse cheiro me parecia mais honesto do que o perfume da minha mãe. Eu estava mais apaixonado que nunca, mas sabia que, se aquele amor continuasse, eu teria que abdicar de tudo. A minha idealização por ela havia se tornado uma obsessão. Se eu pudesse suportar a dor desse contraste, o nosso amor seria provado como verdadeiro. Eu estava tão focado em ser o herói que eu não percebi que o mundo dela já estava dando sinais de que eu não era o único ali. A minha paranoia não era fruto da insegurança. Era a minha intuição gritando que a verdade era insuportável. Eu estava viciado em Júlia, mas também viciado em descobrir a extensão das suas mentiras. Eu precisava saber se eu era o único, ou apenas um dos vários, e essa busca me levou diretamente à queda. Eu usei todas as minhas habilidades de garoto de 18 anos que cresceu com a tecnologia para investigar. Eu monitorei as redes sociais dela, fiz ligações anônimas para o lugar onde ela dizia trabalhar e, o mais importante, comecei a seguir o carro da minha família em horários de pico, fingindo que estava indo para o cinema ou à casa de um amigo. A primeira descoberta veio com uma dor física, como se alguém tivesse me esfaqueado no estômago. Eu descobri que Júlia não estava trabalhando em todos os turnos que ela me dizia. Em vez disso, ela estava encontrando outro homem, um homem mais velho, que a buscava em um carro bem mais luxuoso do que o meu. Eu a vi de longe, em um estacionamento discreto perto da ponte Hercílio Luz. Ela não estava com o rosto cansado da faxina ou da luta. Ela estava rindo, vestida com roupas que eu nunca tinha visto usar, recebendo flores. Eu vi a ternura com que ela tocava o braço dele, uma ternura que ela reservava apenas para mim. Naquele instante, a doçura calculada, o choro sobre os filhos e a história da bolsa de estudos, tudo se encaixou. Eu não era o salvador. Eu era o tolo, o garoto ingênuo, que ela usava para conseguir o que queria. Seja dinheiro ou uma dose de atenção no ambiente de classe alta. A negação interna foi a minha maior inimiga. Eu via a evidência com os meus próprios olhos, mas o meu coração implorava para que fosse um mal-entendido, um parente, um amigo de longa data. Eu tentei me convencer de que era o meu medo. Falando mais alto, eu confrontei Júlia de novo, mas dessa vez eu não mencionei a traição, apenas insinuei que ela estava mais ocupada. Ela novamente usou a carta da vítima, dizendo que eu estava sufocando-a com o meu ciúme de menino e que eu não conseguia entender a pressão da vida dela. Eu recuei, mas o meu silêncio era uma fachada. Eu comecei a perceber que as traições não eram apenas físicas, a maior traição era a da falsidade. O fato de que ela estava fingindo gostar de mim o tempo todo, enquanto eu me apaixonava perdidamente. Eu estava destruído, mas a minha obsessão não me deixava ir. Eu precisava de mais, precisava de todos os detalhes da mentira para que eu pudesse finalmente aceitar o fim. Eu sabia que o próximo confronto seria o último, o momento em que eu teria que escolher
entre o hemorpexal e a minha própria sanidade, o confronto final aconteceu por telefone, na madrugada, depois que eu a vi se despedindo de um homem mais velho no estacionamento. Eu estava com o sangue fervendo e o coração em pedaços. Eu não queria vê-la. Eu queria apenas a verdade, por mais cruel que fosse. Eu liguei e fui direto ao ponto, sem a doçura e a timidez do garoto de 18 anos que ela conheceu. Eu citei os locais, os horários e o mais importante, eu mencionei o nome do homem que eu a tinha visto beijar mais cedo. O meu tom era de acusação fria e não de súplica. O silêncio do outro lado da linha foi a minha primeira confirmação. Júlia não chorou, nem tentou se justificar com a história dos filhos ou da bolsa de estudos. Ela estava encurralada e a máscara da meiguice caiu, revelando a frieza que eu deveria ter visto desde o primeiro dia. Ela riu, um riso seco e sem humor, que me humilhou mais do que qualquer insulto. Ela me perguntou se eu realmente achava que uma mulher de 24 anos, com três filhos para criar em uma comunidade pobre, se apaixonaria pelo primeiro garoto rico e ingênuo que lhe desse atenção. A confissão dela foi brutalmente honesta e, por isso, devastadora. Ela disse que o seu objetivo era a sobrevivência e não o amor verdadeiro. Ela precisava de dinheiro, de conexões, de qualquer coisa que a tirasse de lá, e eu, com a minha casa grande e a minha ingenuidade, era a rota de fuga mais fácil. Ela não me amava e nunca amou. Ela gostava da atenção, da idealização, do meu dinheiro e do fato de eu ser um novato no jogo fácil de manipular. Você era fofo, João, mas não era real. Sua vida inteira não é real, ela disse, com uma voz cortante. O clímax da dor foi a descoberta de que o meu ponto mais vulnerável, a minha poesia secreta que eu havia revelado no porão, era apenas mais uma ferramenta que ela usou. Ela usou a minha tristeza para me prender, me fazendo sentir único. Eu desliguei o telefone com as mãos tremendo, sentindo a humilhação invadir cada célula do meu corpo. Eu era um garoto que se apaixonou por uma fantasia e descobriu que era apenas um ator em um roteiro cruel. Eu não tinha perdido um amor, eu tinha perdido a minha inocência e o meu senso de valor. A minha vida estava destruída. O amor proibido não me salvou da solidão, ele me afundou nela. A dor era insuportável, mas era uma dor necessária. A dor da verdade nua e crua. Eu precisava agora lidar com a queda e encontrar o meu próprio caminho para a redenção, longe da mentira. O fim do caso com Júlia não foi o fim do meu mundo. Foi o fim da minha inocência e o começo de uma dolorosa reconstrução. As semanas seguintes ao confronto foram um borrão de dor, arrependimento e humilhação. Eu me afastei da faculdade, da minha família e fiquei recluso, tentando processar a extensão da minha cegueira. O silêncio na casa dos meus pais, Ricardo e Helena, era pesado. Eles sabiam o que havia acontecido, ou pelo menos sabiam que o caso havia terminado em desastre. Eles não me repreenderam mais, apenas me olhavam com a pena silenciosa de quem vê o filho aprender a pior lição da vida. Eu passei longas horas no meu quarto, olhando para o teto, lembrando dos encontros secretos no porão e das mentiras sussurradas. Eu me perguntei repetidas vezes como eu pude trocar a minha paz por uma paixão que era tão obviamente falsa. A resposta era simples. Eu estava procurando amor onde havia apenas interesse. O processo de redenção começou no momento em que eu parei de sentir raiva de Júlia e comecei a sentir raiva de mim mesmo, pelo papel de tolo que eu havia aceitado. Eu percebi que a minha necessidade de ser o salvador dela era, na verdade, uma fuga da minha própria vida vazia. A minha idealização era mais sobre a minha carência do que sobre o caráter dela. Eu comecei a reescrever a poesia não mais sobre a melancolia da solidão, mas sobre a força da verdade. A perda do hemorpexal me obrigou a encontrar um propósito existencial. Eu percebi que o amor verdadeiro não salva ninguém da solidão. Apenas a aceitação da verdade sobre si mesmo pode fazê-lo. Eu finalmente entendi que Júlia não era a minha salvação. Ela era o meu espelho. Ela me mostrou o quanto eu estava desesperado por algo real, mesmo que esse algo fosse uma mentira. Ela me ensinou sobre a dor, a traição e a crueldade do contraste social. Mas, ironicamente, ela me forçou a crescer. Demorou tempo, mas a ferida se fechou. Eu voltei a estudar, mais focado, com a certeza de que o meu futuro não seria mais determinado pelo medo ou pela busca de um amor proibido. Eu cortei os laços com o passado e me reconectei com o meu próprio valor.
Eu nunca mais a vi. Dona Lúcia continuou a trabalhar para os meus pais, mas Júlia nunca mais voltou a casa, em Florianópolis. O nosso caso se tornou uma lenda silenciosa, um segredo que eu carregava como uma cicatriz de guerra, uma lembrança constante da minha inocência perdida. Hoje, eu tô de volta à minha rotina, mas sou um homem diferente. A solidão da minha juventude não foi resolvida por um romance, foi resolvida pelo meu amadurecimento. Eu entendi que eu precisava me aceitar antes de amar alguém. Eu me perdoei pela ingenuidade. Eu estava pronto para assistir a minha vida pegar fogo, mas no final, o fogo apenas queimou as mentiras. Eu descobri que o amor próprio é a única salvação real, e assim, o que parecia ser o fim se transformou na revelação mais importante da minha vida.